Doutora Elisa, falamos aí, assustamos um pouco agora, até eu fiquei um pouco assustado, mas a pergunta é, tem tratamento para síndrome pós-spike? Sim, nós temos um tratamento que tem sido bastante eficaz, tá? E ele é baseado em medicamentos, tanto para a gente tentar inibir a replicação do vírus, ou da proteína spike, né? A gente inibir a proteína spike, que é baseada na utilização de alguns medicamentos, né? Fármacos mesmo, reposicionados, que a gente chama, né? Eu não sei se a gente pode citar aqui, mas são medicamentos... Citar, ela vai citar aqui os nomes, meus amigos, mas eu sempre falo isso para evitar qualquer problema. Procure o seu médico de confiança, procure uma segunda, uma terceira opinião, e aqui são informações genéricas, tá? Isso aqui não é uma receita de maneira alguma, é só para você ter noção que existe sim um caminho, e o caminho seu, quem vai te posicionar, te receitar certinho, é o seu médico de confiança. Certo. Então, a gente tem que abordar, né, a parte da proliferação da proteína spike, que é a causa tóxica que está causando esses efeitos no corpo, né? Então, a ivermectina é um medicamento que a gente utiliza com uma certa frequência e tem tido uma resposta muito boa, com baixíssima, não tem toxicidade, assim, pelo menos nos casos que eu atendi, e também devido à sua baixíssima absorção, né, um medicamento que é metabolizado basicamente nos intestinos, né, então essa coisa que foi falada no passado, que poderia causar problema no fígado, assim, eu desconheço esse tipo de efeito colateral na minha experiência e também nos estudos, tá, é um medicamento muito seguro, tá. A gente utiliza nutracêuticos, né, obviamente avaliando antes dos exames, mas a gente tem que deixar uma otimização de vitaminas D, principalmente vitamina B12, né, selênio, ferro, tudo isso tem que estar em níveis muito ótimos, né, zinco, para melhorar a imunidade do paciente e melhorar a resposta ao tratamento, né. Tem outras moléculas, né, como por exemplo a metformina, é um medicamento utilizado para tratamento de diabetes, resistência à insulina, que tem tido uma resposta muito, muito boa na síndrome pós-Covid, porque ela não tem só esse efeito em diminuir a resistência à insulina, né? A metformina, além de efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, ela diminui a produção de citocinas inflamatórias, como uma imunomoduladora bem importante, ela também faz um efeito como o do jejum intermitente. Então, a gente sabe que o jejum intermitente, depois de um tempo sem comer, a gente faz uma autofagia, como uma reciclagem das células velhas que a gente tem, do lixo tóxico celular que a gente tem no corpo. Então, com o jejum intermitente, a gente elimina essas células, eventualmente células tumorais que estavam lá se proliferando, a gente diminui ou até elimina esse tipo de célula com o jejum intermitente. Bom, a natoquinase, que é um derivado da soja, fermentado de soja, muito utilizado no Japão, eu gosto bastante também, é um produto natural que degrada a fibrina, que é um componente dos microcoágulos, que às vezes se formam na síndrome pós-Covid. Então, indivíduos que têm dedímero aumentado, fibrinogênio aumentado, que são marcadores de degradação de coágulos, né? Então, a gente pode tentar utilizar isso no intuito de diminuir, né, esses coágulos até ir degradando, até eles desaparecerem, né? Então, é muito importante, né, observar esses dímeros, né, porque se você tem microcoágulos, você tem que investigar isso, né? Se tem algum coágulo obstruindo o pulmão, por exemplo, às vezes até mesmo alterações cerebrais, né? Micro-AVCs podem acontecer em decorrência desses microcoágulos. Então, o dímero é um marcador importantíssimo aí que a gente tem que acompanhar, e a natoquinase é um dos produtos naturais aí que a gente pode lançar a mão para tratar essa hipercoagulabilidade aí na síndrome pós-Covid. Iniciado esse tratamento, né, esse protocolo que é personalizado para cada paciente, em quanto tempo o paciente começa a perceber a sua volta plena à saúde, né? Quanto tempo leva, no mínimo aí, doutora Elisa? Olha, a gente preconiza um tratamento mínimo de 12 semanas, tá? Mas
alguns pacientes notam a diferença após poucas semanas, né? Não, antes de completar essas 12 semanas, muitos pacientes já referem uma melhora significativa, tá? Alguns pacientes precisam de mais tempo de tratamento, tá? Então, mais do que 12 semanas, às vezes, mas o que eu tenho observado na prática clínica é que essa resposta tem sido mais rápida. Os exames, ou quais são esses marcadores que podem te dar um norte ali para, junto com a clínica, fechar esse diagnóstico que você tem a síndrome pós-spike? Tá. Então, a gente faz uma abordagem bem ampla, tá, Betete? Então, a gente pede desde marcadores inflamatórios, citocinas inflamatórias, marcadores gerais, hemograma, vitaminas, hormônios. É muito importante hormônios, porque principalmente tireoide, hormônios, o cortisol, né, curva de cortisol, porque a proteína spike, ela tem uma afinidade muito grande pela nossa glândula adrenal, né? E a nossa glândula adrenal produz os principais hormônios que comandam todas as nossas funções principais do organismo, né? Então, pressão arterial, funções gastrointestinais, ciclo sono-vigília. Então, está tudo relacionado ao cortisol, né? Então, se a gente tem uma alteração da curva de cortisol, por exemplo, a gente tem que fazer esses exames aí hormonais também, né? A gente tem que pedir autoanticorpos para ver se existe alguma doença autoimune que está sendo desenvolvida, né? A gente tem visto muitos problemas de tireoide, né? A tireoidite autoimune, que é aquela famosa síndrome de tireoidite de Hashimoto, né? Que muitas pessoas têm desenvolvido. A gente tem comprometimento aí da parte ginecológica também, então hormônios sexuais, porque a gente sabe que existe um trofismo muito grande, né, uma preferência do vírus e da proteína spike pelas gônadas, testículos e ovários, né? Então a gente tem que avaliar toda essa parte. Então não é porque eu sou pneumologista que eu vou só pedir exame do pulmão. Então tem que fazer toda uma pesquisa da parte hormonal, marcadores de trombose, né, principalmente aí a fibrinogênio, dímero D, né, que avalia aí qual o grau de alterações de coagulação que a gente está tendo, porque a gente tem produção de microtrombos, né, uma hipercoagulabilidade do sangue, o sangue fica mais a tendência de formar coágulos, tanto nos pulmões quanto no coração. Então, a gente tem que dosar o dímero, o fibrinogênio, entre outros marcadores aí de coagulação. Então, é uma consulta bem complexa, né? É uma consulta bem... Sim, a gente tem que fazer vários marcadores. Eu peço, por exemplo, também exames de fezes para ver se existe desbiose intestinal, coprológico funcional, zonurina e calprotectina fecal, entre outras avaliações, e também dosagem de histamina ou triptase, né, no sangue, que é um marcador de ativação dos mastócitos, né, porque mastócito é uma célula inflamatória altamente estimulada na síndrome pós-spike, que causa também inúmeros sintomas de pele, sintomas pulmonares, sintomas aí gastrointestinais e alterações de sono, né, que a gente também tem que investigar, síndrome de ativação do mastócito. Meu Deus do céu, é um monte de sintoma, né? E ainda tem a queda do cabelo, né? Queda de cabelos também, né? Mas a queda de cabelo na COVID tem um componente aí de desregulação imunológica, né? Então, é muito frequente, após 3 meses da COVID, a pessoa tem uma queda bem significativa de cabelo, né? E tem que ser investigado também deficiência de ferro, né? Alterações hormonais, como tireoide, e deficiência de biotina, né? Que são as principais vitaminas aí envolvidas na saúde capilar, né? E esses são só os de sangue, né? Sangue, fezes, e aí, fora os outros exames que a gente tem que fazer da parte cardíaca, né? Eu tenho pedido com uma certa frequência a ressonância magnética cardíaca, porque muitos casos de miocardite latente têm acontecido, e a ressonância é o exame mais sensível e específico para detectar miocardite pós-imunização e pós-COVID com menos frequência, muito mais frequente pós-imunização, principalmente a plataforma de RNA, né? Exame de função pulmonar, espirometria, teste de caminhada, teste de esforço cardiopulmonar, a depender das indicações aí personalizadas para cada paciente.